né? O que é o medo? Vamos falar, nós vamos tratar de um assunto por um âmbito espiritual, tá, meus amados? Vamos tratar desse assunto por um âmbito espiritual. Eu estava meditando hoje de manhã na palavra do Senhor, quando o Senhor me chamou a atenção, né? No versículo 20 de 2 Crônicas 32, ali nós encontramos uma passagem que também fala sobre o medo. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração e eu resolvi gravar esse vídeo com vocês, porque eu sei que é um mal que tem assolado a nossa geração no século 21. Eu tenho outros vídeos na internet e até tenho um deles sobre medo e síndrome de pânico, que eu gravei já há muito tempo atrás, e que até hoje tem tido uma repercussão assim muito, muito forte. Pessoas me procuram por causa daquele vídeo, porque realmente é um tema que tem abrangido o nosso século, a nossa juventude, a nossa população, sabe? Na nossa era, no nosso século 21. E vamos, em primeiro lugar, falar assim, tipo, vamos analisar o medo como uma arma que o inimigo tem, ou seja, o diabo, Satanás. Nós estamos falando no âmbito espiritual, certo, queridos? Então, Satanás, ele tem o medo como uma arma número 1 nas suas mãos contra a humanidade. O medo é uma arma que ele usa para ele retrair, para ele manter preso, para ele poder atacar o povo de Deus no século 21. O povo de Deus e não só o povo de Deus, falando do ser humano, né, da humanidade em geral. Então, ele tem usado essa arma como uma arma de ataque mesmo, porque entenda uma coisa, querido, quando nós recebemos aquele ataque de medo, quando o medo toma conta do seu ser, quando o medo toma conta das suas emoções, você fica impossibilitado. Você não consegue agir ou reagir. Você não consegue se levantar. Você não consegue pensar direito. Você não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque você fica preso, você fica imobilizado, você fica como que paralisado. O medo te paralisa. O medo te impede de você fluir. O medo impede você de se levantar, de contra-atacar, de reagir, sabe? De fazer alguma coisa contra aquela situação adversa. O medo é algo terrível. É uma arma poderosa que o diabo tem usado realmente contra as vidas. Eu vou falar uma coisa pra você. Se você conhece a Deus, se você é uma pessoa que serve ao Senhor, eu digo pra você, mesmo no meio dos cristãos, do meio evangélico, nós estamos sendo terrivelmente atacados pelo medo. Eu vejo inúmeras pessoas que, sabe, pessoas fiéis a Deus, pessoas que andam com o Senhor, mas pessoas que vivem aterrorizadas. E nós podemos citar aqui uma lista enorme de medos, né, que está cometendo a vida, a alma do ser humano e deixando o ser humano assim, como que derrotado por causa disso. É medo de sair de casa, é medo de ir pro trabalho, é medo de não ter dinheiro para pagar as contas, é medo de ficar doente, de ser acometido por uma enfermidade, é medo de Satanás, é medo dos demônios, é medo da política, é medo do governo, é medo... Amados, nós estamos com medo de tudo, E de certa forma, é compreensível, porque nós vivemos numa sociedade onde... Primeiro, vamos falar agora lá do geral. Primeiro, as pessoas vivem longe de Deus. As pessoas não querem saber nada com Deus. Mesmo as pessoas que falam que tem Deus, que acreditam em Deus, elas acreditam do jeito delas, da maneira delas. Elas idealizam, hoje em dia está muito na moda de cada um idealizar o seu Deus, de cada um fazer a sua própria imagem, que ele mesmo cria de um Deus, que ele mesmo adora do jeito dele. Ou seja, nós estamos numa época e vivemos numa sociedade descambelhada em todos os aspectos. O que é errado se tornou certo, o que é certo se tornou ridículo, né? Tudo que é certo, tudo que está dentro de uma lei, tudo que deveria ser feito se tornou ridículo. E tudo aquilo que normalmente pela lei não deve ser feito, tudo aquilo que normalmente foi abominável, né, foi abolido diante dos olhos de Deus, ou diante da lei, da sociedade, tudo isso tá na moda você fazer.
Quanto mais rebelde você for, quanto mais ridículo você for, mais você é aplaudido pela sociedade, mais você encontra lugar, você acaba se tornando chefe de uma gangue, você acaba se tornando alguém reconhecido. O ridículo está se tornando algo assim que, se você não for ridículo, você não é ninguém na sociedade. E quando nós nos tornamos pessoas descambelhadas, sociedade sem controle, sem regras, sem leis, sem parâmetros, sem modelos, porque nós não temos quase mais modelos na sociedade para nós seguirmos. Quando isso tudo acontece, o que acontece? Nós vivemos debaixo de um sistema, debaixo de um mundo, debaixo de uma atmosfera realmente totalmente dominada por espíritos malignos, sabe? Pelo mal. O mal tem predominado. A Bíblia fala que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento do ser humano. Realmente o diabo tem cegado o entendimento até mesmo de inúmeros cristãos, que são pessoas consideradas religiosas, pessoas que tentam fazer as coisas assim, de acordo com os parâmetros de Deus, mas existe uma raiz para esse medo. Aonde que entra a raiz desse medo? Nós poderíamos estar aqui falando o dia inteiro sobre isso. Esse medo pode ter inúmeras causas pelos quais ele aparece, pelos quais ele toma território, pelos quais ele se torna real na vida de uma pessoa. Não tem como a gente expor aqui tudo isso aqui. A gente precisaria fazer inúmeros vídeos falando só sobre isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Para você que é crente, para você que crê em Deus, para você que se julga realmente uma pessoa devota e você vive debaixo desse tormento, eu digo para você, você não é o único, isso não é novidade, isso não é nem de hoje. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 20, está escrito assim, no versículo de número 18, deixa eu ver se é no número 18, sim, no número 18, e clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar para que tomassem a cidade. Clamaram. Quem que clamou? Os oficiais do rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe, naquela época, foi um rei que atacou o povo de Jerusalém, que na época era o rei Ezequias, que era o rei de Judá, o rei de Jerusalém. E ele atacou para tomar a cidade, né? Para tomar posse de tudo, porque o rei Senaqueribe, naquela época, estava conquistando muitos territórios, muitas nações, e ele também veio com essa para conquistar Jerusalém. E o que ele fez? Qual foi a tática que ele usou? Ele enviou os oficiais dele, e aqui no versículo 18 a gente vê. Qual foi a tática que Satanás usou através desses oficiais? O medo, né? Vamos aterrorizar, vamos colocar medo. No versículo 19 diz assim, e falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra da mão dos homens. Porém, o rei Senaqueribe e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Olha, queridos, vou falar uma coisa para você. Quando eles foram ali amedrontar, eles foram ali tentar mobilizar o povo, eles usaram essa tática. Olha, nós temos conquistado todas as nações, nós temos derrotado a todos os outros países, a todos os outros povos, os deuses deles não ajudaram eles em nada, não vai adiantar de nada o que vocês estão fazendo, por quê? Quem é o vosso Deus? Quem é o vosso Deus para vos ajudar contra o rei Senaqueribe? Porque os outros deuses também, dos outros povos, também não puderam ajudar. Por que o vosso Deus vai poder ajudar? Então, a tática é que eles queriam amedrontar, porque se eles amedrontassem, o povo ficava enfraquecido. O que acontece quando uma pessoa tem medo? Ela se retrai. Quando a pessoa está com medo, ela não faz, ela não age, ela não reage, ela fica paralisada, ela fica estática, ela fica sem saber o que fazer, ela fica sem rumo, mas ela não vai reagir. Então ela fica uma presa fácil. É muito fácil para Satanás atacar sua vida, cristão. Preste atenção nisso, crente. É muito fácil, povo de Deus, o inimigo atacar a tua vida se você continuar dando ouvidos à voz do inimigo. Aquela voz que fala, você não pode, você é fraco, você não vai conseguir. Os outros também não conseguiram, por que você há de conseguir? Outras pessoas, até com um nível mais alto do que você, mais inteligente que você, com mais poder aquisitivo do que você, tentou e não conseguiu, por que você vai conseguir? Hein?
Quem disse que você vai conseguir? Essa é a tática que Satanás usa, como ele usou aqui com o povo, né? Com o povo aqui do rei Ezequias. Eles falaram até na língua deles. Eles falaram até em judaico, para que todos ali que moravam ali naqueles territórios, ali sobre os muros de Jerusalém, para que eles ouvissem e ficassem atemorizados. Vocês não vão conseguir. Os outros também não conseguiram. Os deuses deles também não puderam ajudar. Lembra-te de uma coisa, querido. Os deuses pagãos, os deuses das outras nações, os deuses das outras religiões, não é o teu Deus. O teu Deus é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Rei do Universo, é o Rei de todos os reis, é o Senhor de todos os outros senhores, é o Deus de todos os deuses. Oh, aleluia! Você não serve a um Deus qualquer, você não serve a um deusinho pequenininho, você não serve a um Deus que não pode reagir. Olha, vou falar uma coisa pra você. Sabe qual é o antídoto? O antídoto contra esse medo que você tá sentindo? Aqui no versículo de número 20, como eu já li, tá escrito, olha, porém, Ezequias, o rei, e o profeta Isaías, filho de Amós, entrou diante do Senhor, entrou no templo, entrou na presença, entrou na glória, entrou diante de Deus e orou. Orou aos céus, orou a um Deus que pode ouvir, orou a um Deus que pode responder, orou a um Deus que faz proezas. O teu Deus não é um Deus qualquer. Você serve a Deus de verdade? Você é filho de Deus de verdade? Eu quero dizer uma coisa pra você. Se você é filho, você é mais do que servo. Você é amigo, você é herdeiro. Você pode tomar posse. Você pode lutar contra. Você pode entrar na presença do Senhor. Sabe uma coisa que eu gosto muito de repetir? Eu gosto muito dessa frase. Eu aprendi com um pastor amigo meu e eu digo pra você, eu não esqueço essa frase. Essa frase é assim, ó. O problema não é a presença de demônios. O problema nosso é a ausência de Deus. Queridos, aonde está a presença de Deus, os demônios não têm condições de ficarem. Os demônios não prevalecem aonde está a presença de Deus. Aonde está cheio do Espírito de Deus, espíritos do inferno não ficam. Sabe por que esse medo ainda está te dominando? Porque está faltando presença. Está faltando você se levantar, aleluia. Ainda que você não sabe como lutar contra os inimigos, ainda que você não sabe o que fazer com essa situação, ainda que você não sabe qual porta bater, você não sabe qual recurso, você não sabe o que fazer com isso. Eu vou dizer para você, no versículo 21 diz assim, depois que eles oraram, então o Senhor enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo. O Senhor enviou quantos, povo de Deus? Um anjo. Um anjo. O que esse anjo fez? Um anjo que o Senhor mandou, no versículo 21, 2 Crônicas, capítulo 32, eu estou lendo na versão internacional, abra sua Bíblia e vá ler esse capítulo, para edificar a sua vida. Entre na presença do Senhor, vai ler esse capítulo para você ver o que Deus vai falar contigo ainda mais. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltaram eles à sua terra. E entrando o Senaqueribe na casa do seu Deus, num belo dia, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Senaqueribe, o fortão, o poderosão, o que conquistou as nações, o que derrotou tudo contra deuses da terra, o que conquistou territórios porque o Deus dele era maior, na presença do Deus dele, ele foi assassinado pelos próprios filhos. Eu vou falar uma coisa pra você, querido. Sabe onde está a resposta? Sabe onde está a sua fortaleza? Sabe qual é o teu antídoto para esse medo? Eu vou falar pra você, meu querido. Esse antídoto está na presença do Senhor. Entre diante da presença do Senhor, se prostre diante dele, se renda diante dele e fala, Senhor, eu tô aqui, Senhor, eu tô morrendo de medo mesmo. Eu me acovardei, Senhor. Eu não sei o que fazer com essa situação. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo que o dinheiro não vai dar, porque não vai dar mesmo. Porque a maior parte das vezes, amado, não dá mesmo. Eu tô com medo por causa dessa enfermidade, porque os médicos já disseram que não tem cura. Senhor, eis-me aqui. O que eu vou fazer com esse medo? Senhor, eu tô com medo. Meu